Segunda-feira, 18 de maio de 2020, está começando o Segunda Chamada e eu sou Antônio Tabet. Hoje com a gente aqui, aquele famoso médico daquela famosa emissora, o criador do meme, né, minha filha? O melhor ser humano do Brasil e do mundo, Dr. Drauzio Varela. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Drauzio. Estão aqui também Mara Luque, Pedro Doria e Marilis Pereira Jorge. Oi, sumida! Vamos falar do entra e sai no Ministério da Saúde, do despreparo do Brasil para lidar com a doença e do avanço da epidemia nas prisões. Além disso, uma questão instigante. O novo coronavírus já foi encontrado em cães e gatos. Mas será que ele afeta outros seres não humanos? Fica por aqui para descobrir. Roda a vinheta, Bia. O presidente Jair Bolsonaro completou 500 dias no governo. Desde que assumiu, a gente vivenciou crise após crise. São crises diárias provocadas pelo presidente e pela sua claque. Fica até difícil de acompanhar. Quando a maior crise do século chegou ao país, essa não criada por ele, né, a pandemia do coronavírus, o presidente resolveu, então, brigar com a realidade. Ele negou o perigo da Covid-19, chamou de gripezinha, de resfriadinho. Ele desafia quase que semanalmente todas as regras de isolamento social e partiu para uma guerra insólita e absurda contra a ciência. E como todo governante populista, ele varia semanalmente os inimigos imaginários. Os dessa semana são os governadores e acena com soluções duvidosas para a crise. No caso, a cloroquina. Entre a saída dos últimos 2 ministros da Saúde, médicos que não toparam bancar a cloroquina, o número de mortos por Covid-19 no Brasil saltou de 188 para 824 mortes por dia. Mais de 16 mil perderam a vida no país para o coronavírus. Até a hora da nossa gravação, não foi anunciado o nome de um novo ministro da Saúde. A gente não sabe se é um técnico ou se é um terraplanista. Doutor Drauzio, o SUS é um sistema altamente complexo. Chegar numa estrutura dessa, no meio de uma pandemia, e tentar se encontrar, deve ser muito complicado. O ex-ministro Mandetta disse hoje que o segundo e o terceiro escalões do Ministério foram demitidos e que não houve reposição de pessoal. O quanto essas trocas efetivamente prejudicam? Olha, prejudicam muito, é lógico, né? Porque nesse momento nós teríamos que ter uma estrutura centralizada que definisse as políticas de saúde pública. O Brasil sempre teve muita dificuldade na criação de políticas de saúde, porque a média, nos últimos 10 anos, tivemos 13 ministros da saúde. Portanto, uma média de 10 meses cada ministro. Quer dizer, quando aquela pessoa que foi colocada lá por critérios políticos, que é como costuma acontecer, começa a entender o funcionamento do ministério, ele é trocado por um outro escolhido pelos mesmos critérios. Então, o Brasil nunca conseguiu definir, ou há muito tempo não consegue definir uma política, porque não há essa estabilidade. Quando você tem uma epidemia como essa, como é que tem que funcionar? Você tem que ter um Ministério da Saúde que se comunique com as secretarias estaduais, e as secretarias estaduais têm que ter um mapeamento, eles têm que ter um comitê de crise que saiba o que está acontecendo na ponta da linha. Quantos hospitais estão atendendo os doentes, quantos leitos tem cada um, quantos doentes na UTI, quantos respiradores, enfim, que faça um inventário do atendimento médico. Tudo isso tem que fluir, então, da ponta, o ideal que fosse do Programa Estratégia Saúde da Família, que as pessoas fossem vistas já em casa, aqueles todos com doença, e que isso tudo fosse monitorizado pelos estados e, em última análise, pelo Ministério da Saúde, que é quem tem que definir as políticas públicas, o que nós vamos fazer, quais são as orientações gerais que devem ser seguidas por todos, porque senão um faz de um jeito, outro faz de outro, e acontece um pouco do que está acontecendo aqui. Então, nesse momento, o pior que podia acontecer para o país é você ter um ministério desestruturado ou um ministério incapaz de agir. O ministro Paulo Guedes acha que a razão das trocas de ministros é a falta de respeito pela opinião do outro.
Roda o VT do Paulo Guedes aí, Bia. Boa parte das diferenças de opinião do presidente com ministros que eu tenho visto é por causa de princípios. O presidente fala o seguinte: olha, é um direito do cidadão sair andando pela rua. E ele diz: eu tenho o direito, ele falando dele mesmo, eu tenho o direito de sair andando aí, fim de semana eu vou sair andando. Eu estou são, não vou infeccionar ninguém, eu posso andar se eu quiser. É um direito dele ser infectado, porque ele não está infectando ninguém, então ele pode ser infectado, é um direito dele. E aí, isso contrasta às vezes com alguém que diz: não, tem que ficar em isolamento e não pode sair. Isso dá uma diferença de opinião séria entre um ministro e um presidente. O remédio é a mesma coisa. Não, alguns dizem que tem que tomar, alguns dizem que não. Vamos fazer o seguinte: quem quiser toma, quem não quiser não toma. Se a gente respeitar pelo menos a opinião do outro, quem sabe a gente não melhora. Ontem, quando eu vi essa declaração do Paulo Guedes e comentei com um amigo médico, ele respondeu para mim o seguinte: alguém tem que explicar para ele que não é todo mundo, ou melhor, ninguém, na verdade, tem o direito de, por exemplo, beber e dirigir e falar: não, mas eu tenho liberdade de beber e dirigir, ora. A pessoa, nesse caso, pode ser um vetor da doença, né? Usando esse exemplo que você deu, isso hoje em dia está previsto em lei, então é mais fácil controlar os arroubos de quem tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, com essa doença nova, a gente ainda está descobrindo aos poucos, né, os melhores protocolos, o que deve ser feito e tal. Agora, é a retórica que vem sendo usada tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelos apoiadores, essa questão de é minha opinião. Só que existe uma diferença muito grande de opinião e fato. O fato é documentado, tem número, tem prova, tem registro, e eles vêm usando isso desde sempre. Bolsonaro usa desde sempre e está indo contra tudo o que a gente viu, que já foi estabelecido, que é o melhor no caso dessa pandemia. E o isolamento social, até que se encontre uma outra coisa, ainda é a melhor coisa que as pessoas devem fazer, que é ficar em casa. Então, assim, o Paulo Guedes só vai lá, né, usando aí uma expressão popular, passar pano para isso que o Bolsonaro está fazendo, esse exemplo péssimo. Eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro insistir nesse discurso de voltar à normalidade, que as pessoas têm que voltar a trabalhar porque vão morrer de fome, isso está prejudicando demais o isolamento social. As pessoas estão relaxando, estão achando que não estão levando a sério. A gente já tem esse número de mortes escandaloso acontecendo por dia. Hoje o ministro Mandetta, nessa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ele fala que a gente ainda deve ter 3 meses muito difíceis pela frente, e a gente, de um lado, né, deveria estar aqui só discutindo os melhores protocolos, a questão do SUS, o SUS está bem aparelhado, se os governos estaduais estão recebendo o apoio necessário do governo federal, e a gente fica discutindo se tem que ficar ou não ficar em casa, porque a gente tem um presidente que dá o pior exemplo nesse momento, tá, Beth? Drauzio, como é que você acha que vão ser esses próximos 3 meses que o Mandetta acredita que serão terríveis? Eu acho que serão muito graves, porque nós estamos agora pagando o preço pela desorganização dos serviços públicos de saúde. Quando aparece um desafio desse tamanho, que desarticulou serviços de saúde em países europeus com uma estrutura sólida de saúde pública, quando você pega uma situação como essa do Brasil, com serviços com problemas sérios em situações normais, agora fica muito difícil. Eu acho que nós vamos ver um grande número de casos, a velocidade de disseminação do vírus tem sido muito rápida, nós não podemos confiar nos números que estão sendo citados, porque esses números subestimam o número total. De infectados, nem falar, porque a gente tem uma tremenda dificuldade de fazer os testes e, portanto, de avaliar quantos brasileiros adquiriram o vírus e ficaram assintomáticos ou com poucos sintomas. Mas mesmo as mortes, porque o número de mortes em casa, o número de mortes de pessoas que não têm acesso ou não tiveram acesso
aos serviços de saúde é grande e não é contado. Vai no atestado de óbito, insuficiência respiratória, porque o profissional médico que chega ali para preencher o atestado, o doente não tem o teste. Se não tem o teste, como é que ele pode garantir que aquilo foi o Covid? Ele não conhecia o doente. Então, nós temos números grandes e esses números vão se expandir. A tragédia nacional está começando, nós estamos tendo uma amostra do que vai acontecer nos próximos meses. Eu não vejo com otimismo, não, porque para onde eu olho, eu vejo uma área trágica mesmo, né? Uma tragédia acontecendo. Doutor, tem alguma, pelo que o senhor acompanha, se vê alguma área do Brasil hoje, algum estado fazendo alguma coisa melhor, algum norte para a gente dentro dos nossos exemplos aqui? Olha, eu acho que o estado que tem os serviços de saúde mais estruturados é o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos mais hospitais, temos mais serviços de saúde, mais unidades básicas, e o estado de São Paulo está sempre um pouco mais articulado. Os estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão enfrentando menos problemas, porque também tem um sistema de saúde mais articulado e porque a epidemia levou um pouco mais de tempo para chegar lá. As próximas semanas serão decisivas para se ter uma ordem da grandeza da epidemia nesses estados. Bahia tem saído razoavelmente bem até agora. O Nordeste tem sofrido bastante. E o norte do país, que é sempre a parte mais problemática, não só em termos de saúde, mas de economia e de tudo, né? Na parte de saúde, é o sistema mais desarticulado que eu vejo e vi pelo país aí nos últimos anos. Você vê estados como Amapá, eles não estão entubando os doentes porque não tem os medicamentos para manter o doente sedado durante a intubação. Esse nível de falta de recursos para enfrentar uma epidemia complexa. Além disso, eles têm o problema da distância. As distâncias são enormes nesses estados. E você não tem como levar atendimento e como transferir as pessoas. Olha, o norte do Brasil enfrenta uma catástrofe do ponto de vista social e de saúde. Posso completar isso? O doutor Drauzio falou, nessa entrevista do ex-ministro Mandetta, ele fala que depois dessa tragédia que a gente viu acontecendo aí em Manaus, o próximo lugar que pode se tornar o epicentro, a gente vai ver uma tragédia muito grande, é o Pará, que, né, comprovando isso que o doutor Drauzio fala. Então, é muito grave o que a gente está fazendo, e eu hoje também tem uma nota aí nos jornais dizendo que o presidente não está com muita pressa de substituir o ministro. Então, além de tudo, Tabet, a gente ainda está à deriva, sem uma pessoa no comando dessa operação, né, de guerra que a gente está vivendo, com um presidente que acha que pode se dar o luxo de esperar uma pessoa que responda por tudo isso que está acontecendo. Pois é, eu até comentei ontem que o bolsonarismo, de um modo geral, sempre criticou o presidente da OMS porque ele não era médico, né? Falava assim, não é médico, não é médico, não é médico. E ontem o Ministério da Saúde divulgou o currículo do interino no Ministério da Saúde e pelo currículo dele parecia que ele ia entregar um pacote de Sedex e não ser o ministro interino da Saúde. Enfim. Pedro, antes do programa começar, a gente estava falando aqui sobre... como a popularidade do Bolsonaro está patinando. Nas últimas semanas aqui no programa a gente também falou disso, que de grão em grão essa popularidade dele está caindo. E a partir disso que o Dr. Drauzio falou aqui, como é que você acha que vai ficar esse futuro do Bolsonaro, que apesar de se manter popular ali, com a base dele caindo um pouquinho, paulatinamente, as pessoas vão lidar agora com o luto, né, que é muito diferente de você lidar com eu perdi meu emprego, eu estou com menos dinheiro do que eu tinha há alguns meses. O luto é muito mais pesado, né, Pedro? O luto é muito mais pesado. Eu não sei
Eu não sei como é que vocês estão vivendo a situação. O melhor amigo do meu pai, de décadas e décadas e décadas, que é um cara que, apesar da idade, é campeão de karatê, campeão de capoeira, sempre praticou muito exercício, mas, evidentemente, é uma pessoa com mais de 75 anos. Ele foi estubado esse fim de semana, chegou muito perto da morte. O avô de um amigo morreu. Depois de ter chegado no hospital e passado 2 dias. Ótimo hospital, ótimo atendimento, tudo mais. Tem um terceiro conhecido. É aquela sensação de que a coisa está se aproximando, se aproximando, se aproximando. Todos nós começaremos a ter esses casos muito próximos de nós, todos nós brasileiros. Como é que está a popularidade? O Poder 360, que é editado pelo Fernando Rodrigues, publicou uma pesquisa nova de opinião deles ontem, no domingo. E essa pesquisa é interessante porque o retrato que ela faz é o mesmo retrato que a maioria das pesquisas estão fazendo, que é aproximadamente 30% dos brasileiros, como vem se mantendo há muito tempo, consideram Jair Bolsonaro pessoalmente ótimo ou bom. Agora, o interessante é que o pessoal do 360 deu uma mergulhada nesses dados e fez algumas outras perguntas para tentar um perfil demográfico mais claro dessas pessoas. E o que ele descobriu é o seguinte: hoje o grupo onde existe mais concentrado apoio ao governo Jair Bolsonaro é o grupo daquelas pessoas que estão para receber ou receberam o auxílio emergencial de emergência, que é aquele auxílio de R$600 que começa a ser paga a segunda parcela de 3, hoje, segunda-feira. Por que isso é importante? Esse é o grupo de brasileiros mais pobres. Esse não é o eleitorado do Jair Bolsonaro. Se você vai para o grupo de pessoas que, embora pobres, não têm direito ao auxílio emergencial de emergência, ou então que estão na classe média ou são ricos, você já vê o apoio se aproximando ali dos 25% de ótimo e bom. Então a gente vê esses 30% e acha que a popularidade do Bolsonaro está no mesmo lugar, mas existe esse processo dinâmico. Há uma movimentação interna dentro desses números muito grande. Ele está perdendo eleitores tradicionais dele e está ganhando novos. Só que, diferentemente do fenômeno que aconteceu com o ex-presidente Lula, que com o Bolsa Família também fez uma troca dessas de eleitorado, que saiu daquele eleitorado da classe média das zonas urbanas grandes e passou para o Nordeste, o que vai acontecer com o Bolsonaro é muito diferente, porque Lula fez o processo todo do Bolsa Família durante um período de alta do mercado internacional, de crescimento econômico formidável do Brasil, da China, puxado pela China, inclusive, e tudo mais. Bolsonaro está fazendo o pagamento desse dinheiro num cenário em que a economia do mundo está descarrilhando num nível que só é comparável com a crise de 1929. Ou seja, ele dificilmente terá condições de manter o pagamento desse auxílio por muito tempo. E o ministro Paulo Guedes já disse que não quer pagar esse tipo de auxílio. Provavelmente devia, tá? Porque é extremamente necessário você fazer esse tipo de entrega de dinheiro ali na ponta, primeiro para as pessoas conseguirem se manter em isolamento social, ou seja, comprando comida. R$600 não é tanto dinheiro assim, né? Mesmo quando você pega para as mães que têm direito ao dobro disso. Mas provavelmente esse dinheiro não vai ser pago. Agora, isso dá uma sobrevida política ao apoio ao Bolsonaro. E por que esse apoio é interessante? A gente não pode esquecer que o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma começou quando ela tinha 9% de ótimo e bom. O processo de impeachment contra o ex-presidente Collor começou quando ele tinha 11% de ótimo e bom. Enquanto o Bolsonaro tiver mais de 15% de ótimo e bom, não é viável politicamente um impeachment. Por quê? Porque os apoiadores dele vão para a rua, e os apoiadores dele são justamente as pessoas que vão para a rua. Então não existe ambiente político para que o impeachment aconteça. Ou seja, toda essa desestruturação do Estado brasileiro, que vai levar a gente a possivelmente sermos os recordistas em números absolutos de mortes por conta da pandemia do novo coronavírus, vai ter que seguir o seu fluxo. Nós seremos os recordistas e este será o preço para que o impeachment de Jair Bolsonaro seja viável. O que está acontecendo no Brasil, a gente não pode fingir que é outra coisa que senão, se esse cenário se concretizar,
Ou seja, nós sermos de fato, como parece que vamos ser, os recordistas em números absolutos de mortes por conta desta doença. A gente está falando, em essência, que Jair Bolsonaro é o pior presidente que a República Brasileira teve na sua história, incluindo os ditadores. Mara, o Pedro está falando aí do Paulo Guedes e da popularidade do governo. Como é que você acha que essa popularidade vai ficar? Porque a colunista da Folha de São Paulo, a Juliana Sofia, escreveu que os planos do Paulo Guedes são mais flexibilização nos contratos de trabalho e, olha só ela aí, Mara, uma nova CPMF. Esse boato da CPMF, ele vem e volta, aparece, o governo refuta, desmente daqui. Era só o que faltava, né? Apareceu a CPMF agora, vai ser o quê? Mas é o sonho do Paulo Guedes, né? Você lembra que foi isso que derrubou o Marco Sintra quando ele começou, secretário da Receita, quando ele começou a vazar que eles estavam montando esse plano. Isso que o Pedro falou é importantíssimo, é uma questão-chave. E, Pedro, eu acho que ele não vai abrir mão, e eu acho que quem sai é o Paulo Guedes, nesse cabo de força, desse cabo de guerra aí que eles vão travar para manter ou não o auxílio emergencial. É isso que está sustentando o presidente. Essas pessoas, e o Dr. Drauzio conhece bem esse universo, muito mais que nós três aqui, R$ 1.100 para essas mães do Bolsa Família, quer dizer que com o Bolsa Família, elas nunca viram tanto dinheiro na vida. Essa população nunca viu tanto dinheiro na vida. E mortos, eles estão acostumados a ver. Então, não podemos subestimar o efeito que tem essa renda para a popularidade do presidente. E ele sabe disso. Eu acho que dificilmente ele vai abrir mão. E aí a gente vai ter... nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Quer dizer, você vai ter um Estado indo para um caminho... Primeiro, o Paulo Guedes está se mostrando completamente incapaz de lidar com isso. A discussão hoje entre os economistas é de que forma o Estado tem que intervir e olha, todos eles concordam que o Estado tem que ir lá e tem que botar dinheiro, mas de uma forma produtiva e não inchando o Estado, né? Não aproveitar isso para fazer uma festa, né? Uma festa ali dando, enfim, gastos que não vão ser produtivos, que não vão chegar na ponta, que não vão ajudar o SUS, por exemplo, que não vão ajudar as pessoas, mas sim beneficiar ali o Congresso em troca de apoio e tal, essas coisas. A discussão é essa, de que forma o Estado entra e todos eles concordam que tem que entrar. Só que o ministro Paulo Guedes parece não contar com essa possibilidade, porque ele tem todo aquele sonho liberal, aquele desejo que ele acalentava e que a realidade atropelou ele, e ele não está sabendo lidar com isso. Pelo menos parece, né, pelo que a gente está vendo até agora. Essa questão da CPMF é mais uma. Então, assim, o Estado com incapacidade, com uma questão fiscal muito difícil de resolver, esse dinheiro trazendo uma popularidade para o presidente de uma camada de eleitores que eram os eleitores do PT, ali basicamente, ele não vai abrir mão disso, então vem se somando os desgastes dele com o ministro. A questão do veto, até hoje, cadê o veto? Ele não deu veto, ele está dando tempo para os governadores darem aumento lá para os policiais e tal, e não vetou nada. Está lá enrolando, driblando lá o ministro. Então, todas essas questões, eu acho que elas vão cada vez mais pesar e isso vai acabar, o crescimento econômico não vai vir, né? Isso vai acabar desgastando o ministro Guedes e ele tende a sair, quer dizer, o presidente tende a fazer com ele o que já fez com outros ministros e cair no grande sonho da política que os militares que estão ali, aconselhando o presidente, que é o que o presidente gosta, que é o sonho nacional, desenvolvimentista e tal, uma série de coisas. Então, assim, tem uma série de questões... questões fiscais para serem equalizadas, que o ministro tem de ir para um lado.
e não vê a realidade. Então, por exemplo, uma política industrial de fabricação de respiradores. O Ministério da Economia odeia falar em política industrial, assim, você ajudar a fomentar algum setor. E respiradores, Dr. Drauzio pode mostrar para a gente a importância que tem a gente ter uma produção nacional de respiradores. Então, eu vejo isso tudo ficar muito, piorar com a tragédia econômica, e não da forma que o presidente fala, que tem que sair, que tem que ir para a rua. Não é isso. A questão econômica, ela é complexa e também não tem ninguém ali coordenando isso. Eu acho que o auxílio emergencial, ele vai tentar esticar, porque é isso que garante a popularidade dele, e sem ter essa política econômica e fiscal muito bem amarrada. Aí a inflação, crescimento ainda pior, enfim, recessão, e aí isso tudo agrava o que já é muito ruim. Doutor Drauzio, seria realmente muito importante a gente ter esse incentivo à indústria nacional para produzir nossos próprios respiradores, e como é que será isso daqui para frente? Essa nossa demanda, eu digo. Então, nós fabricamos aviões e vendemos para o mundo inteiro. Como é que não conseguimos fabricar ventiladores? Nós tivemos tempo para isso. Nós temos um parque industrial que enfrenta problemas e tudo, mas está aí, instalado no país, né? Nós vimos o que aconteceu, o que estava acontecendo na Itália, que foi quando a gente começou realmente a conhecer a gravidade da epidemia, a demanda por UTIs, por ventiladores, né? E nós fizemos o quê? Nós não produzimos, né? Agora que estamos tentando, isso podia ter sido feito anteriormente, né? A verdade é que o Brasil se preparou muito mal para essa situação. Nós importávamos máscara. Pô, máscara é uma coisa ridícula, né? A indústria nacional não é possível que não possa fazer milhões e milhões de máscaras, né? E a gente importava tudo da China. Por quê? Porque era barato. Não só nós, a China tinha 90% do mercado mundial desses equipamentos de proteção individual, né? Não houve preparo nenhum. Aí começam a aparecer os casos e eles vêm numa velocidade assustadora. Olha, vou dar um exemplo de uma coisa muito mais simples. O oxímetro. O oxímetro é um aparelhinho que você põe na mão e dá 2 números. Ele dá a frequência cardíaca e dá a saturação de oxigênio. Só tem 2 números. Então, se você pega uma pessoa, por mais simples que ela seja, e se diga, olha, o número que é por baixo é a frequência cardíaca, em cima é a saturação, ou vice-versa. Facílimo de você dizer. E é essencial. Por quê? O que nós aprendemos com essa epidemia agora? Isso foi aprendido há pouquíssimo tempo. Antes, qual era a mensagem que a gente dava para a população? Olha, você tem febre, dor de garganta, dores musculares, tosse, fica em casa, fica quieto. Quando você começa a sentir falta de ar, aí esse é o momento que você deve procurar assistência médica. A mensagem era, até sentir falta de ar, tudo bem. Nós aprendemos que não, que muitas pessoas, quando começavam a sentir falta de ar, buscavam os hospitais, chegavam lá com saturação de oxigênio baixíssima. A epidemia mostrou que a resistência à hipóxia, à falta de oxigênio, é muito grande na infecção do coronavírus. Então, você tem que ir antes. Mas como é que a pessoa define, como é que ela sabe, então, qual é o momento que ela tem que ir? Não tem um critério objetivo. A mensagem que a gente está dando agora qual é? Se você, depois de 3, 4 dias, começa a melhorar, a febre cai, você começa a se sentir um pouco mais disposto, tudo bem. Se depois de 3, 4 dias você vê que não melhora, você tem que procurar assistência médica. Muito bem. Mas isso é um critério subjetivo. Hoje eu estou melhor, ontem acho que eu estava pior. Não, é difícil, às vezes, a gente avaliar com segurança. Se você dá um oxímetro para essa pessoa, ela volta para casa. E ela olha e diz, olha, quando isso aqui cair abaixo, estabelece uma linha de corte, sei lá, 93%, 92%, o ideal é que seja sempre acima de 95%, aí você procura atendimento. Só que nós não temos oxímetro.
Olha, uma coisa tão simples, um aparelhinho que é uma tecnologia zero para fazer, né? Mas completamente despreparado para enfrentar os desafios da epidemia, né? Só uma questão sobre o oxímetro, uma coisa que a gente passou a ver a importância, né, das pessoas terem em casa, ainda mais essas que podem ir ao hospital, mas de repente são mandadas para casa e tal. Mas o que acontece no Brasil, né, a nossa realidade? Um aparelho que era encontrado aí no mercado por 90, cento e poucos reais, hoje em dia, final de semana mesmo, estou com uma amiga que está com a mãe hospitalizada e acabou comprando, porque o pai está em casa, pagou 400 e poucos reais. Então, a gente acaba enfrentando, a realidade sempre se impõe, né? E, infelizmente, a realidade do Brasil é essa de que, mesmo no momento tão difícil desse que a gente está vivendo, as pessoas encontram um jeito de se aproveitar da necessidade de milhões de pessoas. A gente está vendo vários escândalos aí de superfaturamento e tal. É muito triste a gente ter que lidar, além da doença, com mais essa realidade brasileira. Mas, Marilis, esse tipo de caso, por exemplo, é o que o Dr. Drauzio está falando. Aumenta a produção, porque na hora que se aumenta a produção e coloca no mercado, você derruba esse preço. Isso aconteceu com o álcool gel. Pois é, deixa eu fazer uma observação aí que é interessante e completa essa discussão. O governo americano, através de uma lei que eles têm que permite intervenção na indústria em momentos de emergência, requisitou a GE que começasse a fabricar respiradores lá. A GE adaptou uma fábrica e começou a cuspir respiradores novos em 3 semanas. Jamais tinha fabricado esse tipo de equipamento. Eu tenho certeza que não seria, que existem indústrias no Brasil que teriam o mesmo tipo de eficiência. Não é, do ponto de vista tecnológico, algo tão complexo dessa forma. Dá para fazer 3 semanas. E, Pedro, pode, inclusive, ajudar a indústria, porque recentemente, acho que tem umas 2 semanas... Mercado. Exatamente. Tem umas 2 semanas o Valor Econômico deu uma matéria falando de 2 empresas de cosméticos que estavam em recuperação judicial e, assim, passaram a ter um aumento de receita porque mudaram a produção de cosméticos para álcool em gel e aumentaram a receita, assim, enormemente. Então, quer dizer, você ainda vira uma solução para a indústria, para a produção, para a recuperação da indústria em alguns setores, enfim. Mas, Mara, isso acaba sendo iniciativas individuais, né, dos próprios empresários. Tem uma fábrica de camiseta, de malha em Santa Catarina, que parou toda a sua produção, está só produzindo máscara. Eles não só estão bombando nessa produção, eles contrataram mais 4.000 pessoas. Inclusive estão produzindo o tecido e os elásticos, mandando para algumas comunidades para que as mulheres terminem, fechem a máscara e vendam aquilo, e aquilo acabe se transformando numa fonte de renda. Então, a gente começa a ver algumas iniciativas aparecendo, mas a gente não tem ninguém do governo, não tem um ministério no governo organizando tudo isso para incentivar que a produção brasileira se volte para as necessidades que a gente tem agora durante essa pandemia. Não tem um comitê gestor de crise. Isso faz falta, não faz, doutor Drauzio? Olha, um pouquinho de experiência com os comitês de crise, porque eu faço parte dessa comissão técnica que tenta definir quais são as prioridades para essa doação de 1 bilhão que o Itaú Unibanco fez. E a primeira tentativa nossa foi de entrar em contato com todas as secretarias de Estado para se formarem comitês de crise, né? Comitês que pudessem, primeiro, ter uma ideia das dimensões do problema, né? O Ministério da Saúde, eu cheguei a fazer uma matéria até por Fantástico quando foi estabelecido o comitê de crise lá em Brasília, na época, acho que foi em janeiro, foi antes do Carnaval, um pouquinho antes do Carnaval.
Mas eu não sei como está funcionando agora, porque, na verdade, o Ministério da Saúde parece que deixou de existir, não é? Com essa confusão toda, ficou perdido, ou pelo menos perdeu a capacidade de interferir, de dar contribuições aos estados e tudo. Eu espero que isso seja retomado de alguma forma, sei como. Mas esses comitês são fundamentais, porque se você precisa de dados. Como é que você diz, eu vou mandar tantos respiradores para tal lugar? Você não tem respiradores em número suficiente? Como é que você vai escolher para que lugar vai esse respirador e para este, não para aquele? Vai ficar sujeito a pressões políticas? Não pode ser assim, não pode ser. Nós temos que ter ideia do que está acontecendo no país. O que seria o certo? Olha, alguém esperava, quando começou essa epidemia, que apareceram os primeiros casos aqui em São Paulo, de gente que tinha viajado para a Europa e para os Estados Unidos, alguém esperava que Manaus fosse virar essa tragédia coletiva? Quem é que esperava isso? Depois Belém, o norte do país, ser atingido dessa no Sudeste, né? Isso tudo bem, mas na verdade nós estamos às escuras completamente. Porque para você ter uma ideia, precisa do quê? Precisa do teste. Precisa fazer teste e saber por onde o vírus está correndo, que é para a gente poder se antecipar. Dizer, olha, esta cidade aqui tem ventiladores a mais, pode encaminhar para esta outra que vai enfrentar problemas mais sérios. Tudo isso é previsível. Os técnicos podem fazer esses estudos rapidamente. Agora, se nós não temos testes, se eu te perguntar qual é a próxima cidade que vai estourar problemas sérios, a gente diz essas onde o problema já está acontecendo: Manaus, Belém, São Luís, Recife, Fortaleza. E a próxima, onde vai ser? Será João Pessoa? Será Campo Grande? Nós não temos ideia, pela falta de testes. E aí você não consegue se antecipar de forma nenhuma. Felizmente, essa questão do teste está sendo encaminhada agora. A Fiocruz vai fazer 10 milhões de testes, vai ajudar um pouco. Mas se você não tem essa previsão, a condição de antever os problemas que vão acontecer, fica muito difícil organizar o atendimento médico. A situação realmente é muito ruim. A gente tem uns dados aqui que a gente até dá no extra, mas eu vou dar aqui agora. Médicos denunciaram aqui no Conselho Federal de Medicina quase 17 mil divergências na infraestrutura de trabalho das redes pública e privada. 24,6% das queixas dos profissionais de saúde são sobre equipamentos de proteção, falta de máscaras do tipo N95. 22% denunciaram a falta de aventais. 18,8% reclamaram da falta de óculos de proteção facial. Os médicos também reclamam da falta de kits de exame, de remédios, de material para UTI e para curativos. Mas a maior queixa é a da falta de recursos humanos. 25,5% dos médicos dizem que faltam médicos, quer dizer, estão sobrecarregados. 42,1% denunciaram a falta de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Segundo o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, 14.799 profissionais estão afastados por Covid-19 e 116 morreram. A gente está falando aqui dessa coisa do Brasil ser um país continental, que, logicamente, nesse momento de crise é um ônus, e da gente se precaver, né? Quais serão as próximas cidades. A gente vai falar agora de interiorização. A gente vai mostrar um gráfico. A linha mostra o número de casos de Covid-19 no estado de São Paulo de 15 de abril a 15 de maio. As barras mostram quantos municípios registravam casos da doença. Em um mês, o estado saltou de 215 para 461 cidades com casos. Os casos foram de 12.778 para 62.291. São grandezas bem diferentes, o número de municípios está em centenas e o de casos em dezenas de milhares, mas fizemos o gráfico desse jeito para vocês verem como uma coisa acompanha a outra.
71,5% das cidades paulistas já têm casos de coronavírus. 42% dos casos e mortes estão fora da capital. Na cidade de São Paulo, o número de casos aumentou 88% em maio. No interior, litoral e região metropolitana, 134%. Essa interiorização da doença se repete no país inteiro. No Rio de Janeiro, só a cidade serrana de Trajano de Moraes, de 10 mil habitantes, não tem casos de Covid-19. Doutor Drauzio, o que esperar dessa interiorização da doença? As cidades do interior vão ter que passar por tudo isso que as capitais passaram ou a gente tem como evitar? Olha, se a gente pensar que o vírus apareceu na China, provavelmente aí em algum dia do mês de dezembro, ou talvez um pouco antes, a gente não sabe, os dados da China são sempre complicados de interpretar. Mas chegou aqui, deu a volta no mundo e chegou aqui, por que não vai interiorizar? Né? É ingenuidade imaginar que ia ficar nos grandes aglomerados urbanos. Ele vai se disseminar pelo país inteiro. Dificilmente uma cidade vai conseguir ficar sem casos de infecção, a menos que sejam povoados muito distantes, e ainda assim, não há como evitar que ele vá para o interior. E aí nós vamos ter o lado mais grave da epidemia, porque no interior as dificuldades são muito maiores. Os hospitais de interior, normalmente, são os pequenos hospitais que foram construídos para resolver os problemas do dia a dia, né? Os partos, as pequenas cirurgias e os ambulatórios, né? Não tem a menor condição de atender doentes graves. E depois nós temos o problema das distâncias, pelo tamanho do Brasil. Eu acho que aí é que nós vamos conhecer o lado mais feroz da epidemia, que é o das pessoas que não vão ter acesso nenhum, que vão morrer em casa e vão morrer na porta dos pequenos hospitais e nas unidades básicas de saúde. Essa é a triste realidade, não adianta a gente querer se enganar, ficar achando, não, mas vai passar, não, mas tudo bem, mas são só 2, 3 semanas. Não são. Não são justamente por essa diferença de tempo que a doença leva para sair de um lugar e ir para outro. São sempre algumas semanas. Então, nós vamos ter várias ondas dessa epidemia e cada hora vão ter essas ondas terão epicentros em diversas partes do país. Né? Doutor Drauzio, deixa eu lhe fazer uma pergunta de ordem prática. Ao mesmo tempo em que estamos vendo o processo se deteriorar e rapidamente, devemos chegar a 1.000 mortos por dia em números oficiais ainda essa semana, e esse número não tem nada para parar tão cedo de crescer, existe uma aflição real de muitas pessoas com não estarem trabalhando, donos de pequenos negócios, tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro tinha feito aquele aceno para a abertura de academias de ginástica, para a abertura de salões de beleza, barbeiros, etc. Como é que isso funciona? Eu por acaso, tenho muitos professores de educação física próximos de mim. E existe uma tese que começa a circular forte entre eles, que existe uma maneira, limitando o número de pessoas, que você conseguiria ter uma academia de ginástica, por exemplo, de alguma forma segura, que basta que as pessoas estejam a 2 metros de distância umas das outras, se limita o controle e tudo mais. E, no entanto, eu sei também de muita gente que está aflita para conseguir sair de casa, nem que seja para dar uma corridinha na esteira, uma coisa assim. Eu fico imaginando, doutor Drauzio, aquelas máscaras começando a suar, as pessoas suando, segurando em equipamento, nem todo mundo vai limpar com álcool o equipamento. Existe alguma viabilidade mínima de a gente começar a retomar, ainda que parcialmente, a vida normal de forma segura? Olha, Pedro, eu acho que nós não vamos poder ficar isolados para sempre, evidente, né? Nós temos que chegar uma hora começar a liberar um pouco a movimentação. O problema, o mundo inteiro está discutindo qual é essa hora, em que você tem que se basear para dizer, olha, agora já dá para afrouxar um pouquinho. Porque o que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender
Pronto, aí o isolamento está cheio de gente morrendo. É verdade. Agora, sem o isolamento, seria o caos, sabe? A barbárie, porque você não teria... Os hospitais lotam, e depois que lotam, significa que todo mundo que procura um hospital não vai encontrar atendimento. E a gente fala, bom, mas a epidemia uma hora vai começar. Não, quando você fala em colapso, quer dizer o que o colapso? Que todo o sistema de saúde vai estar lotado pelos casos de Covid-19. Isso é um colapso. O que significa que você pode pegar o vírus e não ter para onde ir, embora você possa ter um convênio, um plano de saúde maravilhoso. Em primeiro lugar. Segundo lugar, você não vai ter atendimento médico para nenhuma doença, o que significa que há mulheres que não vão conseguir ter acesso à maternidade, já não estão tendo acesso ao pré-natal hoje. Significa que se você tem um filho com uma apendicite, ele não vai ser operado. Se você tem um infarto, você vai morrer, porque você não vai ter atendimento médico. É o caos da saúde, de um modo geral. E não vai adiantar você ter planos de saúde muito bons, tá? Porque não vai ter acesso. Os hospitais vão estar todos lotados. É por isso que se tenta fazer o isolamento, por exemplo, se os casos surgirem um pouco mais devagar, dá para continuar atendendo todo mundo, dá para evitar que as pessoas morram, às vezes até por problemas banais que não tem nada a ver com a Covid. Do ponto de vista prático, o desafio de todos os países, como é que a gente acaba com o isolamento sem provocar o caos? Então você tem que ir soltando devagar, tem que analisar, dependendo do número de infectados, fazer bastante teste, tentar identificar o número, ver como está a disponibilidade dos leitos, dizer, olha, mesmo que aumente um pouquinho o número de casos, dá para a gente segurar nos hospitais, dá para ter atendimento, dá para evitar que as pessoas morram. E aí você vai fazendo isso lentamente. E isso significa que vai ter que haver passos à frente e passos atrás. Aí você diz, não, então agora vamos liberar tais situações que as pessoas possam frequentar a academia, salão de barbeiro. Mas aí começa a aumentar o número de mortes, começa a aumentar a demanda por leitos em hospitais públicos. Vai ter que segurar de novo, sabe? Não dá para... Ninguém tem essa receita. Olha os europeus como estão fazendo. Estão começando a liberar com maior cuidado, prestando atenção, analisando, testando, vendo as respostas, quais a demanda pelos serviços de saúde, qual vai ser. E é assim que tem que ser feito. Não pode se chegar na hora e falar, sai todo mundo de casa. Pronto, liberou geral. Rapidamente, em 2 semanas ou 3 semanas, os leitos todos do país estarão lotados para todas as situações. E eu pergunto, nessa situação, vai haver uma melhora da economia? As pessoas vão começar, os empresários vão começar a investir, a contratar mais gente? Eu acho difícil, eu acho uma ilusão, na verdade. Doutor Drauzio, o Brasil está fora dessa ação global, esse esforço que está reunindo vários países para encontrar vacina, encontrar medicação, o Brasil ficou fora. Agora a Costa Rica está liderando também um outro grupo chamado Call to Action, também para a busca da vacina e da medicação, enfim, vários países se juntando para isso. O Brasil não faz parte de nenhum deles. Isso pode nos colocar numa situação ainda mais dramática, por exemplo, de não ter acesso à vacina quando ela vier, ou à medicação, os tratamentos, quando eles começarem a aparecer? Olha, eu acho que sim, esse isolamento do país em relação aos organismos internacionais, por razões políticas, vai atrapalhar, é evidente, não é? Se você tem países envolvidos na pesquisa, eles vão ter prioridade, é lógico isso, não é? Não há como pensar de uma forma diferente. Ô Marilis, eu sei que você é mãe de pet, e eu sou pai de dois rapazes aqui, mas ouvindo o Dr. Drauzio falar, eu tenho a impressão que esse governo lida com a população como se fosse aquele pai meio
essa é uma metáfora que me ocorreu agora, tá? Isso não estava nem no roteiro, mas assim, aquele pai meio violento que fala assim, é o filho que tem medo do mar, sabe? Não quero entrar na água, não sei se é a hora de entrar na água. Vai entrar na água, assim, joga o moleque na água e dane-se. Ele vai aprender, não, vai dar tudo certo, ele vai aprender. Mesmo que ele tome um caixote, que ele corra o risco de se afogar, que aconteça alguma coisa. E que aquele outro pai que, não, peraí, vou te mostrar, põe um pezinho e tal, sei lá o quê. Não é nosso governo esse. Ele, então, e assim, a julgar pelo histórico paternal, eu estou com medo da gente virar um país traumatizado depois do que a gente está passando aqui. É por aí, Marili? Você acha que é uma coisa... Porque, para mim, não sei se isso vai... Eu estou começando a achar que não são só interesses meramente políticos ou econômicos. Acho que também tem uma coisa ali meio cultural tosca, não é? Olha, não tenho a menor dúvida, né? Esse negacionismo do presidente, eu acho que tem a parte política, assim, que ele está muito preocupado já com a eleição de 2022, mas tem um desprezo absoluto pela ciência. Isso não é de hoje, isso desde que assumiu o governo a gente vê o que aconteceu com o estudo da Fiocruz, que foi recusado pelo governo simplesmente porque não confirmava o que o governo queria sobre a questão do uso de drogas no país, do INPE também, né, toda aquela confusão que aconteceu no passado. Então, assim, existe esse desprezo total pela ciência. Agora, o que me chama a atenção nesse momento que a gente está vivendo é que esse governo não fala com todas as letras, mas tanto o governo quanto apoiadores, no fundo, acham que tudo bem as pessoas morrerem, que tudo bem, que é o preço que se paga, que a doença está aí, então tanto faz se vão morrer 15 mil, 20 mil, 100 mil. Então, quando a gente, às vezes, está aqui falando na popularidade do presidente, eu lá atrás tinha uma esperança muito grande, e cheguei a falar sobre isso, de que as pessoas só entenderiam a gravidade do que a gente está vivendo quando as pessoas começassem a morrer, parentes, amigos, colegas de trabalho. A gente está vendo um número escandaloso que não para de crescer de mortes na televisão todos os dias, e você vê que parte da população, dos apoiadores desse presidente, o próprio presidente e os governos, não estão nem aí. Eu acho que aquela frase do presidente, do Jair Bolsonaro, que fala, e daí... ela reflete exatamente o pensamento desse governo. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com a população. E eu concordo com você, eu acho que a gente vai sair muito traumatizado disso, porque era um momento que a gente deveria ter união, tranquilidade, calma, ter uma liderança que fizesse esse momento ser menos doloroso possível, e a gente não tem. A gente todo dia acorda e fica imaginando o que vai acontecer naquele dia, que vai nos deixar pior ainda. Já estou encerrando aqui esse raciocínio, mas vamos lembrar, no dia da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, a gente passou o dia falando sobre uma demissão de um ministro que não está ligado diretamente a essa crise. A gente passou o dia sem falar de coronavírus, a gente passou o dia sem discutir o que está acontecendo no país, como se não houvesse uma epidemia, uma pandemia mundial acontecendo, porque a gente está lidando com crise. Então, sim, sairemos muito traumatizados, não só por conta da quantidade do desastre, da tragédia que a gente vai acumular lá no final, que serão os brasileiros mortos, mas por conta de tudo que a gente está aguentando diariamente desse desgoverno. Deixa eu fazer duas observações em cima dessa sua pergunta, Tabet, e do comentário da Marilis. O primeiro é o seguinte: existem muitos economistas especializados, a Mara conhece isso muito melhor do que eu, mas muitos economistas especializados nessa questão do comportamento humano ligado à economia, né, do behaviorismo ligado à economia. E uma das coisas que, inclusive, prêmios Nobel falam desde o início desse processo pandêmico é o seguinte: traumas
depressão causada por um número muito grande de mortes, deprimem também a economia, porque as pessoas arreiam e ficam no chão. A vontade de trabalhar é menor, entendeu? A vontade de comprar coisa é menor. Então, acaba sendo você não fazer o isolamento e fazer com que a pandemia se torne uma matança, tem como resultado economicamente também muito pior. E a segunda observação é o seguinte, a gente tem que começar a chamar atenção para um fato que é o seguinte, isso vale inclusive para o ministro Paulo Guedes. Este é um governo iliberal. Este não é um governo liberal. Por que eu estou falando iliberal? O liberalismo, que é um troço que existe, está sendo desenvolvido desde John Locke, em 1600 e tanto, 1670, 80, etc., é uma filosofia, uma ideologia política que, no fim das contas, tenta resolver uma questão, que é o seguinte, como é que você equilibra os direitos da comunidade e os direitos do indivíduo? Quais são os limites para um e quais são os limites para o outro? Mas você nunca tira o olho de ambos. Em alguns momentos vai pender para um lado, em alguns momentos vai pender para o outro. O discurso do governo Bolsonaro, o discurso do ministro Paulo Guedes, é um discurso que, em essência, diz, olha, o indivíduo tem direito de fazer absolutamente tudo o que ele quiser, e dane-se o mundo. Isso não forma uma sociedade, isso não constrói uma sociedade, isso é Thomas Hobbes, isso é lobo do homem. Isso é exatamente o contrário do liberalismo. Mara, manda. Bem, então, essa nossa tragédia, isso que você falou, Pedro, e que a Marilis falou, e principalmente com essa frase "e daí", eu acho que ela reflete muito essa grande tragédia brasileira da desigualdade. Esse "daí" que o presidente falou, ele reflete o bolsonarismo e os bolsonaristas, entre eles empresários, porque tem vários empresários que já falaram isso, inclusive, que "e daí?", uma vez que a grande concentração hoje está nas classes menos favorecidas, nos mais vulneráveis. Por quê? Porque as classes mais educadas, enfim, mais altas, elas têm acesso à informação, estão em casa e estão se protegendo do risco. Só que hoje você tem essa pandemia ali concentrada nesse grupo, nessa faixa da população que, e daí? É assim que pensa. E essa faixa está alimentando a popularidade do presidente por conta do auxílio de R$600, e que pode chegar a R$1.100, que é um dinheiro que eles nunca viram e que para eles faz uma diferença enorme, né? Então, assim, e daí? É isso que eles falam, e daí? Essa frase, eu acho que ela é um retrato muito assim claro do que pensa o presidente, do que é o bolsonarismo e do que são os bolsonaristas. Porque, e daí? Uma vez que a tragédia está afetando, concentrada nessas pessoas mais vulneráveis. Eu só acho, só para deixar claro, Mara, porque eu acho que eu entendi o que você quis dizer, como a gente está falando, quando a gente fala dos bolsonaristas e desse grupo que precisa desse auxílio de emergência, a gente está falando de grupos diferentes, né? Exatamente. Esse grupo eram os eleitores do Lula, que agora vão ser eleitores que estão passando a ser eleitores do bolsonarismo. Desespero, e que vão eleger medidas populistas e governantes populistas que não vão resolver os problemas deles, mas vai estar ali, atendendo ali, fazendo esse jogo populista. Então isso é que eu acho que a gente caminha para a grande tragédia, que é a perpetuação do bolsonarismo e do populismo, né, dada essa tragédia sanitária que estamos vivendo, essa tragédia humanitária, e que vai fazer com que o presidente já começa a ser visto no mundo como um genocida. A gente tem visto isso na imprensa internacional diariamente. Mas o termo é esse mesmo, o termo é genocida. No meio de tanta informação desencontrada, um esportista aposentado está fazendo as perguntas certas. O cubano-americano José Canseco, um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos, ele quer saber se os ETs, está prestando atenção, doutor Drauzio Varela, os ETs e o pé grande podem ser infectados pelo coronavírus.
a pergunta é pertinente, já que ele garante que teve contato com esses seres fantásticos e agora está preocupado. Drauzio, eu preciso da sua opinião clínica aqui. ET, Pé Grande, Curupira, Coelhinho da Páscoa, Saci Pererê, Homem do Saco, isso tudo pode ser infectado? Você esqueceu da loira do banheiro também. A loira do banheiro está com a gente aqui, é a Marilis Pereira Jorge. Toda vez antes da gravação ela passa no banheiro, durante ela pede para parar o programa para ir ao banheiro, ela vai depois também. Ela é a loira do banheiro. Olha, eu acho que, dado o desprezo que certas pessoas têm pela ciência, é um caso que precisa ser estudado mesmo. Assim. Mas é engraçado. Fala, doutor. Desculpa. Pode falar. Engraçado como você tem... Quando você tem pessoas ignorantes que estão no poder, que têm poder, em qualquer nível do poder, eles se sentem diminuídos perto dos outros que estudaram. Então, eles sempre vão contra a ciência e sempre vão contra as artes, de um modo geral. Isso em todos os regimes autoritários da história da humanidade tem sido assim, né? Você tem gente de todos os níveis, gente que não teve acesso ao ensino, e são pessoas, mas quando você tem pessoas assim, com poder na mão e que são autoritárias, esses dois grupos, dos cientistas e dos artistas, são perseguidos. Toda a história da humanidade. Ainda bem que a gente não está falando do Brasil, né? A gente está falando da... Porque essa negação da ciência é uma coisa... Porque a ciência, o que faz a ciência? A ciência te dá as informações que você precisa para tomar decisões. Às vezes você pode tomar uma decisão que não está claramente demonstrada cientificamente, porque você não tem que fazer tudo o que a ciência manda fazer. Aliás, ela não manda nada, ela apresenta os dados, né? A boa ciência, pelo menos. E aí, quando você sai fora disso, fica o quê? Fica uma decisão que não tem sentido. Eu dou como exemplo a cloroquina. Aí você vê um presidente da República, sem formação médica nenhuma, mas ele diz que está convencido de que a cloroquina funciona, quando não existe nenhuma demonstração científica no mundo de que ela tem alguma ação contra o vírus. Mas aí o que acontece? Se você é a favor do presidente, você tem que ser a favor da cloroquina. Se você é contra, se você acha que não há evidências de que a cloroquina beneficie os doentes e pode impor riscos de efeitos colaterais graves até, aí você é contra o presidente. Imagina, você transformar um medicamento numa questão política. Tem sentido uma coisa dessas? E isso daí vai balizar a escolha do ministro da Saúde, quer dizer, só existirá um ministro da Saúde que se perpetue se ele concordar com o presidente que a cloroquina funciona e negar a ciência e as pesquisas que estão sendo feitas, ou seja, o nosso futuro é bastante sombrio, né? Dado que espera-se que o ministro da Saúde vá ser o gestor nessa pandemia, mas ele tem que concordar com o presidente. Olha, Mara, se você fosse ministra da Saúde agora, nesse momento, o que você diria? Bom, como é que vamos definir essa questão da cloroquina? Vamos ver os estudos. Você chamaria os especialistas e dizer, há evidências ou não há evidências? Quais são elas? Não é isso que você faria? Qualquer pessoa faria. Não pode ser o caminho inverso a esse, né? Esse é um ponto interessante porque, sabe, o ministro Nelson Tais quis muito continuar sendo o ministro da Saúde. Ele, na véspera de se demitir, ele chegou a parar o Ministério da Saúde para que todo mundo que pusesse revisse toda a literatura médica sobre cloroquina e hidroxicloroquina para ver se tinha algum tipo de argumento médico que ele pudesse construir, qualquer que fosse, para poder sustentar no argumento. Como não conseguiu encontrar, ele teve que literalmente escolher entre continuar sendo médico, com respeito dos pares, ou continuar sendo ministro. Agora, houve o esforço real de procurar um estudozinho que fosse sustentável, que fosse. Não tinha.
Não tem, né? Doutor Drauzio, minha família é quase toda de médicos, e eu converso muito com os meus familiares e com alguns amigos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu queria que o senhor me respondesse com todo o seu conhecimento, para ver se a minha impressão está correta, porque eu não sou médico. Depois de ouvir e de ler muito sobre a hidroxicloroquina e etc., o que eu aprendi? Que é uma doença muito nova, que as pessoas a cada dia aprendem mais sobre essa doença, sobre como ela age e como ela é combatida, que a hidroxicloroquina surgiu como uma das possibilidades para combater a doença, que não existe nenhum estudo robusto ainda comprovando a eficácia dela, há efeitos colaterais, mas que no momento de pandemia, em que as pessoas estão completamente tomadas de pânico muitas vezes, muita gente tem usado a hidroxicloroquina na ponta, na linha de frente, seja médico, seja paciente, mas que ali na ponta do lápis mesmo, a eficácia da hidroxicloroquina não se sustenta como, nossa, isso aqui é milagroso, isso aqui vai me resolver. Que ela funcionaria tanto quanto um chá de boldo, no fim das contas. As pessoas que estão melhorando, independentemente da hidroxicloroquina. Mas, como não se sabe muito bem sobre isso, estão usando de qualquer maneira, porque aquilo, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação para usar, se não tiver nenhum efeito colateral ali apitando em algum momento, vai se usando. Até vai surgir outro medicamento daqui a pouco. Já estão falando de anticoagulante e outras coisas aí, aparecem remédio para trombose, essas coisas estão aparecendo. É mais ou menos por aí ou eu estou completamente errado? Não, você fez um retrato fiel da realidade, é o que está acontecendo. Mas os médicos receitam. Receitam. Mas você não pode, como médico, o que fez da medicina no século XX evoluir da forma tão eficaz que evoluiu, né? E provocar esse impacto na saúde pública, o que fez? Foi justamente a parte científica. Foi você ter que provar que tal remédio, tal medicamento receitado para tal doença realmente foi eficaz. E para isso você precisa de estudos. E esses estudos têm que fazer o quê? Eles têm que comparar o medicamento que você está propondo com um grupo que não recebe o medicamento, que recebe um placebo. Você não pode partir do princípio, não, a cloroquina, por que a cloroquina? Qual é a demonstração que nós temos de que essa droga haja? Você tem que ter uma demonstração, porque ela pode provocar problemas cardiológicos, a gente sabe disso. Então você vai submeter a pessoa a um risco sem ter nenhuma demonstração de benefício? Qual é o sentido? A medicina não pode ser feita assim. E você não pode acreditar na cloroquina. A crença é território da religião, não é território da medicina. Jamais você não acredita. Não tenho que acreditar, eu tenho que analisar os dados. É assim que tem que ser feito, é assim que os médicos têm que agir. Eu não receito para uma pessoa um medicamento que não demonstrou nenhuma ação. Porque você vai estar dando uma falsa sensação de segurança e você está expondo aquela pessoa aos efeitos colaterais. Então não pode ser feito dessa maneira. Não pode ter uma ação política a favor de determinado... Isso é tão ridículo que eu imaginei que isso nunca mais fosse existir na medicina. E nós estamos vendo aí, num momento desse, médicos formados que estão lá receitando uma droga que eles não sabem, não tem demonstração de que tem ação. Essa coisa de dizer, bom, mas se você, já que não tem outro remédio, vamos dar esse mesmo? Não, como assim? Isso é um ponto importante. A gente não tem noção ainda muito clara do que está acontecendo no Brasil todo. Vai demorar um tempo, porque como estamos no meio do caos, vai demorar um tempo para tudo ser compreendido. Em Manaus, existe um número muito grande de pessoas morrendo em casa. E muitas dessas pessoas que morrem em casa apresentam quadros de arritmia cardíaca. É possível, isto não é uma afirmação, mas é possível
que por conta de toda essa campanha a respeito de cloroquina e hidroxicloroquina, as pessoas que estão com a doença estejam se medicando em casa com essa droga e morrendo por causa da droga. Isso não é de forma alguma uma afirmação, é apenas uma constatação. Existe muita gente morrendo em casa e parte do quadro é de arritmia cardíaca. Quer dizer, isso já pode, essa campanha do presidente da República já pode estar causando danos sérios na população, até porque essa é uma droga de fácil acesso, né? Ô Pedro, só para completar isso que você falou, na verdade, o próprio ex-ministro Mandetta fala isso hoje na Folha, que essa campanha pelo uso da hidroxicloroquina vai fazer com que cada vez mais pessoas morram em casa usando esse tipo de medicamento. E o que ele fala, e aí eu quero fazer uma observação em cima do que o Tabet falou, existe um problema que essa droga não é chá de boldo. Que você tomar chá de boldo, não acontece nada. O grande problema é que você tomando isso, o que se observa vários estudos que estão sendo feitos, são os efeitos colaterais muito graves. O Mandetta conta que, enfim, na época que ele estava no Ministério, eles começaram a testar o uso da cloroquina em casos muito graves, e o que ele sabe dos estudos que nem terminaram de ser feitos é que 33% dos pacientes que estavam lá sendo monitorados e tal tiveram que suspender o uso porque deu arritmia e podia levar a parada cardíaca. Então, assim, se fosse chá de boldo, toma aí, se funcionar, que bom, tá tudo certo. O problema é que podem ter complicações seríssimas e levar essas pessoas à morte. Pois é, mas a gente vive num país em que pastores viram políticos, políticos viram médicos. A gente só tem que torcer agora para os médicos não virarem pastores. Mas poderiam virar políticos, doutor Drauzio. Você tem uma popularidade muito alta, desfruta da credibilidade e confiança da população brasileira, conhece muito a desigualdade brasileira, tem trabalhos espetaculares feitos com os mais vulneráveis. Você já pensou em se candidatar? Não, Mário, nunca pensei. Você tem que ter ideia das suas limitações, não é? Não é porque você faz uma coisa razoavelmente bem que você é capaz de fazer outra, né? Eu tenho assim, uma noção bem clara da minha incompetência. Eu não nasci já está ótimo para ser político. Você tem noção da sua incompetência? Está ótimo, nasceu para ser político. Doutor Drauzio, se tem noção, você tem noção, sabe das suas limitações. Olha, já está melhor do que 99,9% da classe política do Brasil. Já representaria uma melhora na qualidade da... Nossa! Não, essa possibilidade não existe. Já tive várias oportunidades, convites, etc. Nunca me interessei. Agora mesmo, acabou de ter uma campanha da presidente. Pois é. Não há nenhuma possibilidade. Não. Acho que eu posso prestar um serviço em outras áreas. Nessa não daria certo de jeito nenhum. Um ministério, não? Um Ministério da Saúde? Também não, sabe por quê? Porque você, para ser ministro da Saúde, você tem que entender de administração pública. Porque não adianta você chegar com ideias, tem que chegar com ações, e essas ações têm que ter uma forma de serem executadas. Se você entra num ministério, fica numa sala em Brasília, recebendo as informações que chegam até você, as pressões que chegam até você, sem ideia do que está acontecendo no Brasil, sem estar vendo em loco, vendo o que está ocorrendo, é inviável, completamente inviável. Você não consegue movimentar a máquina e você pode ser envolvido em confusões que muita gente arma, na corrupção, nas interferências políticas, feito um bobo, né? Porque você não tem ideia de como aquilo funciona, você não tem uma equipe de gente que você leve para lá. Você pode montar, mas tudo isso leva tempo, sabe? Olha, na minha opinião, modesta opinião, quem foi o melhor ministro da história da saúde do Brasil? O ministro da Saúde foi o José Serra. Eu não sou eleitor, não tenho nenhuma ligação com ele, mas foi ele, e não é médico. Dizem que é hipocondríaco, né? Deve ter ajudado,
Mas você pega o que o José Serra fez, proibiu propaganda de cigarro na televisão, criou o programa de AIDS no Brasil, que revolucionou o tratamento da AIDS no mundo. Os genéricos não foram criados por ele, mas ele que deu toda a extensão. Ele multiplicou o maior programa, um dos maiores programas de saúde pública do mundo, que hoje é chamado de Estratégia Saúde da Família, que na época eram os agentes comunitários. Ele ampliou esse programa de modo a ter uma abrangência nacional. Ele não era médico, mas ele tinha força política e ele conhecia a administração pública. Esse é o ministro da Saúde ideal. Não precisa ser médico, não. Pode ser até um general do Exército, pode ser qualquer pessoa, desde que tenha essas características. E acredite na ciência, né, doutor? Que foi o que ele fez. Ele juntou um grupo de gente maravilhosa. Ele mesmo diz, olha, o programa de AIDS foi ali engendrado dentro do Ministério da Saúde. O que eu fiz foi só criar as condições para que ele pudesse ser executado, né? Bom, é isso, gente. O programa foi ótimo. A gente continua mais um pouquinho de Drauzio Varela aqui. Ele vai falar para a gente da realidade das prisões, como é que o sistema prisional vai lidar com o Covid-19, com o coronavírus. E ele vai dizer para você também quando isso tudo vai acabar. Ele vai dar uma data certinha aqui para a gente. Ó, dia tal, você vai poder ir para a rua, todo mundo abraçar, ir para o cinema, fazer o que quiser. Então, fica por aí que ele vai contar pra gente, mas só para quem é membro. Se você não é membro do canal, clica nesse retângulo azul que está aparecendo para você e a gente já volta. Se você não é membro, lamento, vai ficar sem saber. Até semana que vem. Tchau, tchau.